Vamos lá. Essa partida era uma partida que eu tinha uma expectativa baixa, como o próprio Léo mencionou, né? O Ceará tinha muitas baixas no elenco, muitas baixas, e eu achava um jogo muito perigoso para o Ceará. Porque, cara, a terceira fase de Copa do Brasil tem muito time que tá abaixo de você e ele tá só esperando ali um cochilo seu, sabe? Fale Um não! certo, um Fale certo... não! Então, vê se você conhece bem, né? Então, Bê! assim, Então, assim, se você não joga de maneira atenta a um formato de Copa, mata-mata, meu amigo, isso pode fazer falta lá na frente. O Bahia, por exemplo, na terça-feira, né, no empate com o Azures, viu que a situação ali ficou arriscada, né? Não está definida ainda, mas ficou mais arriscada para o segundo jogo. Então, quando o Ceará não teria boa parte das peças importantes e a dúvida era, pelo menos assim, lá no Esporte do Povo, né, a gente estava comentando o que é que o Dorival iria fazer. Ele manteria 3 volantes, 3 jogadores no meio, com mais o Vina ali como falso 9 e os 2 caras abertos, ou no caso ele abdicaria de um dos volantes para colocar um atacante e o Vina se tornar de novo meia, né, jogar atrás do centroavante. E a gente viu que na escalação inicial ele modificou, até poupou o Medoça, como o Léo estava mencionando, né, que entrou no segundo tempo. E nessa formação, o primeiro ponto o Ceará com o Dorival vai manter esse formato. Eu acho que, assim, foram muitas ausências para a gente agora compreender de que ele não vai abrir mão de jogar com 3 jogadores no meio de campo. E aí pode ser de várias características. O Lima pode jogar como esse jogador, um dos 3 ali, juntamente com os volantes, o próprio Léo Rafael, Giovani, Lucas Ribeiro, aí os que estão de fora, né, nesse momento. O Sobral, o Richard, o próprio Richardson e o Lindoso, que jogou também hoje. Então, assim, ele vai manter esse esquema. E isso ainda me paira dúvida para determinadas situações. Por exemplo, desses 5 jogos com o Dorival, 4 jogos foi jogando. Não, desculpa, 3 jogos foi jogando fora de casa e os 3 jogos ele ganhou. Aliás, o Ceará, eu acho que o Léo, não sei se mencionou, 5 vitórias seguidas fora de casa. Para quem sofria com essa maldição de vencer fora de casa, o Ceará emenda a 5ª vitória consecutiva. E aí foi um ponto no jogo que eu senti um problema de adaptação que também, de certa forma, era natural, por 2 motivos. O gramado era pavoroso, pavoroso mesmo assim. A Arena Castelão é um tapete perto daquilo do que estava acontecendo lá em Muriaé. Porque, por exemplo, na falta do Vina, se o Léo Rafael tomou a falta um passo depois, tinha um buraco, exatamente um buraco, logo à frente ali onde o Vina bateu a falta. Então, assim, era um gramado muito irregular, que tinha umas partes meio manchadas, que parecia aquelas borras de café, sei lá, mancha de café na blusa, sabe? Era uma coisa meio Sim, sim. pavorosa e feia ao mesmo tempo, assim. Então, o campo era muito ruim. E isso eu acho que prejudicava o futebol de alguns jogadores, como o Léo mencionou, o jogo do Giovani, por exemplo. O Giovani é um jogador de boa movimentação, é aquele volante bem leve, que se movimenta bem, e ele se movimentou bem, mas o índice de acerto de passe dele não foi tão bom, como geralmente costuma ser. Então ele foi um jogador que sentiu, por exemplo, a irregularidade do campo. Outros jogadores foram até dispersos por demais, como foi o caso do Lindoso, muita bola perdida. E aí, até o gol do Vina, né, pouca coisa aconteceu. Era o Tobense tentando ir mais para cima, até sair a falta do Léo Rafael ali ter sofrido, e o Vina, né, com seu poder de decisão costumeiro, faz o gol de falta. E ali, depois daquele gol, aí eu acho que o Ceará ele permitiu muita liberdade para o meio de campo do Tombense ali no meio, sabe? O meio de campo não estava conseguindo fechar bem espaços, então tinha hora que o Igor Henrique, até ex-Fortaleza, tinha muita liberdade de conduzir a bola. Teve momentos que o Ceará teve que fazer muitas faltas ali na entrada da área, e às vezes sobrava uma bola ali de fora da área para o Tombense bater, e o João Ricardo teve que sempre estar muito atento ali para evitar um gol da equipe mineira. Quando volta para o segundo tempo, né, o Dorival não fez nenhuma troca, mas naquela situação, o Ceará até, de certa forma, imaginava que o Tombense iria para cima, e aí sai, né, a jogada, desculpa, aí começa a aparecer algumas jogadas de mais perigo, né? O Tombense, como o Léo mencionou, perde um gol ali na pequena área quando estava no 1-0. Outras chegadas também estavam acontecendo, principalmente pelos lados, seja a esquerda pela direita, e aí o time foi cada vez colocando para frente. Antes da expulsão do Messias, ele já tinha trocado o Dorival, ele tinha colocado o Wesley e o próprio Medoça,
para exatamente tentar ter uma velocidade para jogadas de contra-ataque. Só que aí depois da expulsão do Messias, ele coloca exatamente o Lucas Ribeiro, teve que sacrificar o próprio Lima, porque entre o Lima e o Vina, porque o Wesley já tinha entrado, e o próprio Mendonça também teria que sacar alguém da frente, e esse alguém era o Lima, porque o Vina estava jogando muito bem. E aí, né, naquele contexto, foi muito uma pressão que o Ceará estava tentando conseguir o contra-ataque, e em muitas jogadas teve esse contra-ataque, a maioria nos pés do Mendonça, mas se Mendonça conseguisse finalizar com uma certa regularidade, vamos lá, a cada 4 bolas, 2 do gol, por exemplo, talvez o Mendonça fosse até o artilheiro da equipe nessa temporada. Mas quem é o grande especialista mesmo, o cara que resolve, foi o Vina, que aí aproveitou ali a cochilada do Jordan, que é bastante conhecido, e fez o 2-0. Então, assim, no cômputo geral, foi um resultado ótimo para o Ceará. Resultado ótimo. Eu não digo que o Ceará está garantido na próxima. O resultado foi excelente. Não, foi ótimo. Tudo que a gente trouxe foi excelente. Porque assim, eu vi algumas pessoas falando assim, o Ceará está garantido. Eu falei, cara, o Ceará tá com uma mãozinha já nas oitavas de final. O que é o meu receio? Porque o Ceará, para esse jogo da volta, eu até tinha falado assim, se o Ceará vencer por 1-0, eu acho que o Ceará encaminha essa classificação. Foi 2-0, então para mim encaminhou mais ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? A equipe do Tombense não é uma equipe muito frágil, como muita gente imagina. É uma equipe que sabe trocar bola. Claro que vai viver um outro contexto, vai ter torcida do Ceará empurrando e tudo mais. É um outro contexto. E sempre uma ressalva que eu sempre faço para Ceará e Fortaleza, Ceará mais ainda nessa temporada, porque já fez o que fez, né? Então, assim, sempre é bom a gente botar um pezinho atrás, mesmo. Mas é tragédia, né, Minhoca? Aí assim, é tragédia. E o que o Ceará já teve esse ano, meu amigo? O que foi que o Ceará teve esse ano? Não, pô, mas eu tô falando de um time que abriu 2-0 fora de casa. Eu sei, pô. Mas é exatamente o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que o Ceará... se eu fosse apostar minhas fichas, seria na classificação do Ceará, óbvio. Eu só tô dizendo que o Ceará não pode entrar no segundo jogo achando que dá para simplesmente, por exemplo, como o Lindoso em muita parte do jogo ficou disperso, sabe? Sem estar atento. O jogador passava, ele olhava, ele não tinha atenção no passe. Então, esse tipo de comportamento, o Ceará não pode ter para o segundo jogo. Não pode ter de maneira alguma. Porque o Tombense é uma equipe que joga bem. Não é melhor do que o Ceará, só para deixar claro. Mas o Ceará tem que jogar de maneira séria, exatamente, ter ali a cabeça no lugar para não se perder. E o Ceará, que já conseguiu também até alguns feitos. Botafogo, qual foi aquele ano, hein? 2015. Por exemplo, o Botafogo era bem pior do que o Ceará naquela época e o Ceará conseguiu uma proeza de cair para o Botafogo naquele ano. Mas é só para explicar o contexto. O Tombense é uma equipe boa, não é uma equipe melhor do que o Ceará. Por isso que o Ceará tem que estar atento. E o Tombense, durante o jogo, teve momentos que poderia ter feito gol, como essa chance. Teve outras ali, umas possibilidades. Embora, se você olha no cômputo geral, mesmo o Ceará não jogando bem, o Ceará foi uma equipe que poderia ter feito mais do que os 2 gols que fez. Teve chance, como o Léo mencionou, com o próprio Vina no primeiro tempo, né? Seria a primeira assistência do Eric, mas aí mérito para o goleiro da Tombense que fez realmente uma grande defesa. E depois teve as várias chances também lá com o Mendonça, que acabou não aproveitando. Então, no saldo geral, o Ceará criou muitas possibilidades. Não foi uma equipe totalmente dominante e também não foi uma equipe que conseguiu segurar tanto o adversário. O Tombense chegou muitas vezes próximo à área, por isso que eu estava ressaltando a questão do meio de campo, que não ficou tão sólido. Defensivamente, o Ceará deu os espaços. E por isso que quando muita gente falou aqui da questão, parece que o Ceará perdeu, é porque isso preocupa para jogos de Série A. Jogos de Série A contra determinados adversários, esse tipo de postura pode se pagar um preço. Porque quando você enfrenta um time de mais qualidade, obviamente, esse relaxamento, e também, vamos ponderar, talvez para alguns jogadores, olhou ali para o Tombense, deu uma certa relaxada, mas como o resultado veio, o bom resultado veio, né? O Ceará tem que trazer também, obviamente, uma atenção para esse tipo de coisa. Aconteceu até mesmo contra o Laguaira, em um determinado momento, que eu e o Léo, a gente também mencionou. Era essa comparação que eu ia fazer, era com o 2-0 do Laguaira. Ali isso. O Ceará construiu o placar e não levou susto. O Ceará controlou o ritmo do jogo como era conveniente para ele. Hoje não. Hoje o Ceará fez o gol cedo, mas o Ceará hoje não conseguiu controlar o jogo. O Ceará levou muita bola, o Tombense atacou demais. Hoje o Ceará não controlou o jogo como foi contra o Laguaira. Por diversos fatores, óbvio.
E esse, para mim, acho que foi o ponto principal, Celso. Eu vejo que o Ceará conseguiu um grande resultado, poderia ter feito mais, mas apresentou alguns desleixos defensivos que não é comum do Ceará, até porque a gente viu no jogo passado contra o Botafogo, foi mais questão ali de falhas individuais, e aí é por isso que eu pondero muito, por esses motivos que eu citei, né? A questão do gramado e de um time bastante modificado. Não é que eu esperava o Ceará, obviamente, predominantemente o melhor do que a equipe do Tombense, mas em alguns pontos precisava corrigir. E aquilo meio que foi se arrastando, e houve um momento de flerte ali com o empate. Houve uma hora realmente que o Tombense ficou muito próximo do empate, teve algumas falhas de saída de bola, porque alguns jogadores não entenderam a condição do gramado, sabe? Um relaxamento ali que foi arriscado o Ceará. E aí é aquela coisa, né? É muito fácil falar agora quando tá o 2-0 lá no placar. Se toma um empate ali, se o. Exato, O exatamente, meu. qual é o nome do cara? Mingote, né? Mingote, acho que era Mingote. Mingote. É o Mingote, camisa 9. Se o Mingote faz o gol, a gente estaria aqui pontuando. Tá aí, ó. Tava lá o jogo e o Ceará cedeu espaços a ponto de ceder o empate. Como o jogador não fez o gol, aí, obviamente, muita gente pode achar que a gente está avaliando só pelo lado negativo, mas a gente ressaltou aqui os pontos positivos que o Ceará teve. Então, basicamente é isso. Um grande resultado. O Ceará encaminha sua classificação. Resultado. Não está garantido, mas encaminha sua classificação. E agora, né, vai ter uma semana. Lembrando que o Ceará não vai voltar para Fortaleza. O Ceará vai ficar realmente a semana, vai ficar 2 dias lá em Minas Gerais e aí depois viaja para o Paraguai já para fazer a preparação para o jogo diante do General Cabageiro, que vai ser na terça-feira.